Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Bom dia! Estamos iniciando o programa Espiritismo no Ar. E a partir de agora, você se envolve em vibrações de paz, luz, harmonia, que estejam aí envolvendo a você e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Enquanto é hoje, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Destacamos esse trecho da mensagem. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos da matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. André Luiz, no livro Sinal Verde, nos convida a refletir sobre a mensagem de número 13, Antagonistas, quando diz: o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente, necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível, seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal do nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja, hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão do versículo do amor. Vamos agora acompanhar o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará o 23º SEAG,
Seminário Espírita do Agreste, com tema central 165 anos do Livro dos Médiuns. Será nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, que é o período do Carnaval. A abertura do evento será com Heleno Vidal. Ele abordará o tema o papel dos médiuns nas comunicações. Na segunda-feira, teremos Fábio Barros, que abordará o tema obsessão. E na terça-feira, fechando o evento, Josué Fidelis. Ele abordará o tema dissertações espíritas. O local é na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na Rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau. A entrada é franca, todos são convidados e o evento inicia-se sempre às 2h30 da tarde até às 16h30. Participe, você que mora aqui em Caruaru e que não vai viajar durante o Carnaval, ou em cidades circunvizinhas à nossa, venham participar desse evento que está se tornando tradicional durante os carnavais em nossa cidade, em Caruaru. Realização do 53º MIEP, Movimento de Interiorização do Espiritismo na Paraíba, Centro de Convenções do Garden Hotel, em Campina Grande, na Paraíba. Esse evento será nos dias 14 a 17 de fevereiro, período do Carnaval, tema central, e a vida continua. Palestrantes confirmados, Décio Iandoli, Haroldo Dutra Dias, Ana Teresa Camasmir, Talios de Tarso, Aldifaro, Álvaro Moldechai, Isabela Falcão. Inscrições pelo site amecg.com.br. Também durante o Carnaval, em Recife, haverá o Enesp, esse evento que já há alguns anos é realizado, terá como tema central que brilhe a vossa luz, o despertar do espírito. O local é na Uninassal, localizado na rua Jonatas de Vasconcelos, em Boa Viagem. Esse ano contará com a participação de Alisson Guedes, Nazareno Feitosa, Washington Pereira, Fábio Carvalho, Ana Teresa Camasmie e também Eulália Bueno. Ingressos para o evento através do aplicativo Simpla e no local da realização. Todos aí também estão convidados. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. Bem-aventurados os que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Continuação. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que enxugar, expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios, os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se confirmarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto-se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo,
que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideraram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações. Que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tem as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Lá Espírita Maria Dolores, localizado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos, às 4 horas da tarde. Às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru. Localizado na Avenida Leudo de Pontes Valença, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, às 7h30 da noite. Vamos acompanhar agora a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? Resposta dos Espíritos. As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a estes pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 23, lemos: E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Emmanuel comenta essa passagem bíblica e nos trouxe na mensagem No Trato com o Invisível, mensagem que está inserida no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade, que nas tarefas do espiritismo cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas,
E segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo da sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso, cognominaus, secazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado do seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Bezebu. Isso constitui significativa recordação, que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. O Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22. Jardim Panorama, reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa, já agradecendo à Web Rádio Portal da Luz pela transmissão do programa Espiritismo no ar. Também agradecemos aos canais amigos parceiros que estão retransmitindo esse programa na manhã de hoje. E agora eu passo a palavra para a Soares. Realmente, estamos aí nos aproximando de muitos eventos espíritas. E durante o carnaval, quer em Caruaru, em Campina Grande, em Recife, grandes eventos para deixar-nos conectados com os objetivos maiores da nossa encarnação. Esses objetivos são trabalhados, iluminados pela revelação espírita. Então, aqui em Caruaru, nós teremos o 23º SEAG, domingo, segunda e terça-feira na AME, a partir de 2h30 da tarde. A entrada é franca, todos estão convidados. Quem mora aqui em Caruaru, em cidades circunvizinhas, aproveitem e venham para esse evento que está, de fato, criando tradição durante o carnaval. Também na Paraíba, em Campina Grande, né? Haverá o MIEP. E o MIEP é um evento lá que já está com 53 anos. Então, dia 14 a 17 de fevereiro é o período aí também do carnaval, lá em Campina Grande. E em Recife, nós lembramos também esse evento, que é o Enesp, trazendo grandes palestrantes, dia 15, 16 e 17. Esse evento do Enesp, ele ocorrerá o local será na Uninassal, Rua Jonatas de Vasconcelos, em Boa Viagem, e ingressos pelo aplicativo da Simpra ou no local do evento. Então, para todos nós, excelentes eventos espíritas estarão ocorrendo no próximo final de semana.
Lembrando também a vocês que o programa Espiritismo no Ar estará voltando de hoje a 15. No próximo domingo, que é o do Carnaval, o programa não será realizado. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Sim, vamos iniciar dando bom dia a Silva Santos, bom dia. Bom dia também para o nosso amigo José Orlando. Bom dia a todos, paz e luz. José Orlando, que é do Gemafim, Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, que tem suas reuniões públicas todos os domingos, às 4 horas da tarde, em Cupira, próximo ali da rodoviária. Então, todos estão convidados. Bom dia também ao nosso amigo Edson, que é responsável pelo estudo do livro Nosso Lar, e no canal Estudo do Livro Nosso Lar. Bom dia, Jesus. Abençoe a todos. Que assim seja. Bom dia também ao nosso amigo Carlos André. Bom dia, muita paz a todos. Assim seja, meu irmão. Bom dia também a Cecília Meirelles. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia também. O Edson já traz aqui, ó, por culto, o coração do homem, por prática, o bem que se faz, o futuro das religiões. Isso, acerca da mensagem de hoje do Evangelho. Bom dia também aqui a Josélio. Bom dia, Josélio, que bom tê-lo por aqui. Bom dia também a Pati. Bom dia, paz e luz. Juiz de Fora, Minas Gerais, que coisa boa, tá vendo? De todos os lugares aqui no programa Espiritismo no Ar. Aproveite, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, toque o sininho para receber novas notificações. Vamos espalhar amor, vamos espalhar a mensagem do bem. Soares, no momento, não tem nenhuma pergunta, então vamos à primeira pergunta que trouxemos referente às mensagens de hoje, que é a seguinte: por que Emmanuel recomenda que eliminemos todos os maus hábitos, inclusive os pequenos? Emmanuel, na mensagem de abertura do programa de hoje, a mensagem enquanto é hoje. Então, essa recomendação de Emmanuel é para aplicação imediata, enquanto é hoje. Ele diz assim, que essa necessidade de eliminarmos todos os maus hábitos, inclusive os pequenos, é porque a razão é muito séria. Ele diz assim, porque os maiores tormentos que a alma desencarnada passa sobre os caminhos que se desdobra depois da morte do corpo físico é sentir nos círculos de matéria sublimada, no plano espiritual, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Vamos analisar esse conteúdo profundo e importante que Emmanuel nos traz. Enquanto nós estamos na vestimenta física, no corpo material, o espírito tem toda uma cobertura, sobretudo por estar num plano de vibrações densas, que é o plano físico. Aqui, muitas vezes, nós disfarçamos o que pensamos ou que sentimos diante dos outros. No plano espiritual, não. No plano espiritual, de matéria mais sutil, as vibrações
que envolvem o que o espírito pensa têm um nível de intensidade e de realidade muito maiores do que na Terra. E a advertência de Emmanuel é, sobretudo, dirigida para nós, que estamos usufruindo do conhecimento da vida espiritual. Porque ele diz assim, que um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte. Então, nós que temos tido esse contato com a revelação espírita, que é o Evangelho de Jesus, trazida para os dias em que vivemos, temos que eliminar agora, enquanto é hoje, hábitos, vícios, desequilíbrios que a nossa consciência percebe e nos adverte da necessidade de ser superado. Claro, constituindo hábitos novos, novos condicionamentos. Por exemplo, a oração diária, quando acordamos, quando vamos dormir, em outros momentos. O hábito da leitura de obras edificantes. A doutrina espírita, só na mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, quase 500 livros. Na mediunidade de Valdo Pereira Franco, mais de 250. Então, nós temos muito, muito material para novos hábitos. Hábitos que estarão iluminando o nosso entendimento e estarão fazendo com que, ao retornar para o plano espiritual, não apresentemos esses conflitos que Emmanuel aqui cita como perceber dentro de si flores e trevas, luz e lama. Ou seja, não tendo resolvido os maus hábitos e desequilíbrios morais durante a experiência física, eles vão apresentar um nível de sofrimento interno, espiritual, muito grande. E é por isso que a mensagem de Emmanuel é: enquanto é hoje. Então, estejamos atentos, cada um de nós, a esse trabalho de limpeza, de saneamento íntimo, de alimentarmos pensamentos do bem, com novos hábitos, na certeza de que esse exercício, esse trabalho realizado agora, é alicerce indispensável para o equilíbrio e a paz nossa na realidade espiritual. Silmara, se quiser acrescentar algo à resposta, e depois dê uma nova olhada aí no nosso chat. É saber aproveitar o dia de hoje, sem se preocupar sem se prender ao ontem e sem se preocupar com o amanhã, porque a construção do nosso amanhã é o que fazemos, o que estamos fazendo no dia de hoje. E aí eu trouxe aqui uma mensagem, eu lembrei do espírito Marco Prisco, no livro Momentos de Decisão, Psicografia de Divaldo Franco, ali no capítulo 5, que é um capítulo que tem o título Ganhe o Dia de Hoje, e inicia com o versículo ali que está no Evangelho, que está em Tiago, capítulo 4, 14, que diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui a 5 minutos.
Mas se nós temos a consciência de que nós estamos aqui, não para se divertir, que nós não estamos num parque de diversões, que nós não estamos aqui de férias, mas que nós estamos aqui para aproveitar essa oportunidade e nos melhorar, corrigindo as nossas encrencas do passado no presente. Então, se a gente já tem essa consciência, nos cabe o quê? Voltar a nossa atenção para o dia de hoje, para trabalhar em eliminar tudo aquilo que nos prende a sentimentos ruins. Aí na mensagem, Marcos Prisco diz assim, ó, torne o seu dia de hoje útil, torne o seu dia útil a você. Não desperdice o tempo com hora vazia, nem preencha com frivolidades. Rompa as amarras com o ontem negativo e renove-se para o amanhã abençoado. Então, essa é a proposta, né, que, inclusive, Emmanuel traz na mensagem que Soares esclareceu muito bem. É o dia de hoje, é aproveitar o dia de hoje. O que é que eu posso fazer para o meu dia, tornar o meu dia hoje melhor do que ontem? O que é que eu posso fazer no dia de hoje para trabalhar aquela dificuldade que eu tenho? Qual é a dificuldade, né? É aquela dificuldade que a gente identifica quando a gente busca o autoconhecimento. Aquela dificuldade que eu tenho com o familiar dentro de casa, aquela dificuldade de ser tolerante, aquela dificuldade de ser paciente. Né? Então, é trabalhar a dificuldade que a gente tem em nós. Né? E aí a gente vai eliminando essas negatividades, mas saber aproveitar bem, não ficar passando o dia todo, né, nos zap-zaps, nas redes sociais, para cima e para baixo com o dedinho. Não, saber aproveitar. Vai usar essa ferramenta, então também saber aproveitar essa ferramenta para o bem, espalhar o bem, fazer a nossa parte, não é? Vamos para uma outra pergunta. A gente não tem ainda nenhuma pergunta no momento. Soares, qual o objetivo da religião? No Evangelho, Antes dessa aí, Soares, antes de você responder, chegou aqui, vamos trazer Silva Santos. Bom dia. Se a pessoa ainda não conseguiu se libertar de certos vícios e tiver um curso de aplicação de passes, ela pode fazer ou não o curso? certo, vamos responder, né? Então, todos nós temos um campo vasto de imperfeições, de questões pessoais que trazemos desta vida e de vidas anteriores para serem trabalhadas e superadas. À medida que nós nos envolvemos no estudo da doutrina espírita, na iluminação da nossa mente, inclusive através de um curso de passes, nós estaremos trabalhando os valores e as possibilidades para realizar essa superação de vícios e de desequilíbrios. É claro que após o curso, nós teremos uma autoavaliação a respeito de como sentimos intimamente em termos de esforço e de vivência do que aprendemos. A aplicação dos passes, que se dá sobretudo por uma transmissão de fluidos, de vibrações e de energias a partir do pensamento, aonde o médium passista, ele, ao mesmo tempo, é instrumento dos espíritos benfeitores que trazem os subsídios terapêuticos, fluídicos do plano espiritual, como também ele fornece fluidos e vibrações
associadas ao seu psiquismo. Então, é importante que ele se perceba nesse trabalho de aperfeiçoamento, de superação de vícios, de melhoramento pessoal, para que ele participe, inclusive, como estímulo a que cada vez mais se melhore. Então, não percebemos como empecilho para que se participe do curso, mas que o próprio curso possa servir de mais um meio, de mais um incentivo para que o passista supere essa questão de vícios. É claro que há também impedimentos quando, por exemplo, o passista está com a doença infecto-contagiosa. Ele não pode aplicar passes. Se ele está com a doença, por exemplo, na época do Covid mesmo, que era facilmente transmissível, ou uma conjuntivite, que também se transmite até pelo ar. Então, vejamos como é sério essa questão. É preciso uma higiene de não estarmos com doenças contagiosas no corpo material e de não estarmos alimentando desequilíbrios morais ou vícios que percebamos está causando um baixo campo vibratório em nós. Esse esclarecimento, Silmara, se você desejar fazer um complemento, e depois dê outra olhada aí como está o chat. Você esclareceu muito bem, Soares, essa questão que é muito séria, né? E Edson traz aqui resposta perfeita do amigo sobre o passe e vícios. Exatamente. Disse tudo. Questão mesmo da pessoa fazer essa avaliação pós-passe, né? Um estímulo. Muito, muito bom sua resposta. Vamos então para a questão: qual é o objetivo da religião, Soares? O Evangelho segundo o Espiritismo, que vimos hoje, né, no capítulo 7, Bem-aventurados os que têm puro coração, deixa bem claro, dizendo assim: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. E esse não chega a Deus se não se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. É por isso que a doutrina espírita ela é profundamente ecumênica. Ela entende o papel e a importância de toda religião que facilita ao homem o seu melhoramento pessoal, a sua aproximação dos objetivos pautados nas leis de Deus. Não importa se é católico, evangélico, espírita, budista, islamista, brahmista, não importa. É preciso que a pessoa avalie se dentro da religião que ela está seguindo, essa religião serve de estímulo para que ela se melhore pessoalmente, para que ela seja uma pessoa mais bondosa, mais sensível, mais caridosa. Se os princípios que ela ouve na religião que ela acompanha têm se traduzido em um crescimento espiritual para ela. É nesse sentido que a doutrina espírita deixa bem claro: se a religião que a gente estiver seguindo não estiver nos dando esse estímulo, procuremos uma que nos dê. Mas que, a princípio, na base de todas as grandes religiões da humanidade, está a lei do amor. Está os ensinos de Jesus de forma direta e indireta. Está a presença do Cristo cósmico, o governador do planeta Terra,
que mandou missionários nos mais variados lugares, trazendo a mensagem infinita do amor e da caridade, do bem. Não importa a religião a que estejamos vinculados. Silmara, se desejar fazer um complemento, depois ainda temos uma questão, né? Isso. É só lembrando que, por isso, a doutrina espírita não faz proselitismo, né? Não está preocupado com números, quantidade de seguidores, compartilhamento. Isso aí é preocupação nossa. Mas os espíritos deixam bem claro que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. É formar pessoas para o bem, independente de religião, independente se ela tenha ou não. Mas se ela está no trabalho do bem, se ela está no esforço de se melhorar, esse é o objetivo maior. Vamos então para uma última questão que trouxemos acerca dos temas de hoje. Foi Jesus recebeu o título de feiticeiro, filho de Beelzebub. O que isto significa nos dias de hoje, Soares? É interessante quando Emmanuel, na mensagem, no trato com o invisível, está no livro Caminho, Verdade e Vida, começa a mensagem analisando essa pergunta que Jesus fez para aqueles que, tendo presenciado a cura dele, disseram que ele curava sob o poder do demônio. E ele diz: como pode Satanás expulsar Satanás? E Emmanuel contextualiza para os dias que estamos, dizendo assim: essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes. É porque, interpretando de forma desviada os textos bíblicos, muitos condenam o intercâmbio com o mundo espiritual realizado nas reuniões mediúnicas como sendo um ato contrário às leis de Deus, utilizando-se de uma passagem mal aplicada de Deuteronômio, uma obra do Antigo Testamento, quando Moisés proíbe a comunicação com os chamados mortos. Claro, comunicação essa que na época tinha objetivos profundamente materiais e que provocavam uma forma de engano e de mentira, porque a mediunidade, quando está associada a interesses materiais, trabalha em conluio com os espíritos inferiores, com as almas dos homens que viveram na Terra, mas que levaram para o mundo espiritual os desequilíbrios e o nível de infelicidade que já tinham aqui na Terra. Mas Jesus estabeleceu desde o diálogo com Moisés e Elias no Monte Tabor, sob a presença de Pedro, Tiago e João, o retorno às comunicações com os mortos, mas agora com objetivos elevados, sublimes, do aperfeiçoamento moral e espiritual da humanidade. Mas, ainda nos dias de hoje, muitos, por desconhecerem de fato a terminologia da Bíblia, acham
que a prática de comunicação pela mediunidade com os mortos é uma prática demoníaca, quando, na verdade, é uma prática sublime, ensinada pelo próprio Cristo a Pedro, Tiago e João, e aos discípulos que mais adiante, como está escrito na primeira carta de João, quando ele diz: indagai se os espíritos são de Deus, porque muitos não são. E João fazia uma alusão ao intercâmbio mediúnico que havia entre os discípulos e que agora é plenamente restaurado pelo Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Então, essa recordação conclui Emmanuel dizendo: infundirá muito conforto aos discípulos novos. Essa mensagem muito importante, a leitura, a reflexão por todos nós. Silmara, se desejar fazer um complemento, e depois podemos concluir nosso programa, hein, hoje. Isso, eu acho que a gente já deve ir se encaminhar para o encerramento, mas antes, a gente quer lembrar aqui que às 15 horas nós temos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, do livro Autodescobrimento, né? E aí, com um tema muito importante. E depois às 21h30, nós vamos ter no canal do NEP Paulo e Estevão, né, que será transmitido pela Web Rádio Portal da Luz e retransmitido pelo NEP e outros canais amigos. Né? Hoje nós vamos ter um convidado muito especial em comemoração do primeiro ano do NEP, né? O NEP completou um ano no dia de ontem, e nós vamos trazer como convidado especial Arthur Valadares, que vai estar conosco, e ele vai abordar um tema muito interessante, que está em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Todos estão convidados para essa grande noite com Arthur Valadares no NEP, Paulo e Estevão Caruaru online. Não percam, compartilhem, divulguem, vamos aí contribuir na divulgação dessa doutrina extraordinária. Então, nós queremos agradecer a todos que aqui estiveram ao vivo conosco, a todos que deixaram suas mensagens aqui no chat. Agradecemos mais uma vez à Web Rádio Portal da Luz, aos amigos parceiros pela retransmissão. Que Deus e Jesus abençoe a todos. E nós vamos nos ver agora no próximo, depois do Carnaval, né, com o programa Espiritismo no Ar. Um excelente Carnaval a todos. Aproveitem bem, com segurança. Vamos aproveitar o momento para unir as nossas vibrações em amor, contribuir aí com a espiritualidade. Não é isso, Soares? Exatamente. Um ótimo domingo para todos e até o próximo programa, dia 23. Isso, e aproveitem hoje, às 9h30 da noite, com Arthur Valadares. Até lá. Até Muita lá. paz. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.